Olá, meus amigos e minhas amigas de Canhotinho. Agradecer primeiramente a TV Replay pela oportunidade de prestarmos alguns esclarecimentos em relação à reunião que tivemos a semana passada aqui na Câmara, uma reunião um pouco conturbada em relação a algumas informações que não constam como verdadeiras, tá? Explicar o que realmente aconteceu e o que realmente nós, vereadores de Canhotinho, votamos através do projeto de lei 08/2021. Inclusive, informar aqui e explicar a real situação do Fundo de Previdência próprio do nosso município. Esse vídeo, se tivesse porventura sido das palavras que eu falei no dia da reunião, a TV Replay tivesse comparecido no dia que infelizmente não pôde, eu não estaria nem gravando esse vídeo, até porque da forma que nós falamos, da forma que nós explicamos, muitos não quiseram entender porque não quiseram, a realidade é essa. Então, assim, vou estar explicando, vou estar falando, diante das circunstâncias, diante da revolta de algumas pessoas em rede social, mas que foram influenciadas pelo terrorismo que foi feito pelo vereador Célio Amorim, quando saiu falando e proferindo mentiras, dizendo que nós vereadores estaríamos votando um projeto de lei que aumentaria em mais 5 anos de trabalho para todos os professores do nosso município, e que, diante de nossas explicações, diante das explicações dos advogados, de outros vereadores, ficou claro e nítido de que não passou de uma mentira, mas as informações que ainda continuam rolando em redes sociais são puramente inverdades. Então, assim, vou começar falando aqui sobre um breve histórico do que realmente é a Previdência Própria de Canhotinho, o ano que ela foi criada, como ela foi criada, e daí vocês vão começar a entender o passo a passo até chegar ao momento em que eu estarei explicando o projeto que nós votamos. Então, vejamos. Essa lei que eu estou aqui com ela em mãos é a lei 1414/2001, no caso, há 20 anos da sua criação. Foi a lei que instituiu e criou o FUNPRECA, hoje IPREC, aqui na cidade de Canhotinho. O então prefeito Carlos Amorim, na época, criou o Fundo Próprio de Previdência de Canhotinho. Para ser bem claro, e isso que eu estou falando, eu também falei a semana passada aqui para vários professores ouvir, para representantes do sindicato ouvir e para todos ouvirem que estavam presentes, que o Fundo Próprio de Previdência de Canhotinho, ele já foi quebrado. Antes de 2001, as contribuições do Fundo de Previdência de Canhotinho, a Previdência de Canhotinho, tiveram pessoas que contribuíram para o IAPAS, para o IPCEP, para o INSS, e quando da sua criação em 2001, todas as pessoas começaram a contribuir para o então FUNPRECA, a partir do mês que foi criado, em novembro de 2001. Então, o que acontece? As pessoas, todos os servidores de Canhotinho, seja professor, médico, gari, todos os funcionários do município começaram a contribuir, passarem as suas contribuições para o Fundo de Previdência, o FUNPRECA. E o que contribuíram para trás, seja para o IAPAS, seja para o IPCEP, seja para o INSS, esse dinheiro para lá ficou. Ou seja, tiveram pessoas que tiveram benefício de auxílio-doença, benefício de auxílio-acidente, benefício de salário maternidade, pessoas que se aposentaram já em 2002, que sequer contribuíram para o FUNPRECA. Que se contribuíram 2, 3, 4, 5 meses e se aposentaram integralmente pelo FUNPRECA. E essas contribuições que ficaram para trás, jamais houve uma preocupação do então prefeito da época, Carlos Amorim, em reaver esses valores. Aí vem o vereador Célio Amorim subir na tribuna para mentir para o povo de Canhotinho, dizer que Carlos Amorim não teve tempo hábil para poder ir atrás dessas contribuições que ficaram para outros institutos de previdência.
Quando, na realidade, o Fundo de Previdência ele foi criado, o Fundo próprio de Previdência de Canhotinho, ele foi criado no primeiro ano de mandato dele, de Carlos Amorim, então o prefeito Carlos Amorim na época. Passou-se 2002, 2003, quando foi em 2004, Carlos Amorim faz essa lei aqui, a 1448 de 2004, em que todos viram, na minha defesa que fiz, em relação ao que se foi feito da Previdência de Canhotinho, que nesse projeto, nessa lei, na realidade, a 1448 de 2004, aqui no seu artigo 2º, diz que Carlos Amorim fez o primeiro parcelamento da dívida do IPREC, do FUNPRECA da época. Parcelou sua dívida em 120 meses. Então, quer dizer, aí eu gostaria que o vereador Célio Amorim falasse, explicasse isso. Como é que Carlos Amorim cria em 2001, quando é em 2004, tem tempo para pedir o parcelamento, para então poder ser candidato naquele ano, tentar disputar a reeleição, porque sabia que se não colocasse o IPREC em dias, não poderia ser candidato, certo? Aí faz um parcelamento em 120 meses, em 10 anos, para pagar o que deixou de pagar do Fundo de Previdência. Então, o que acontece? Ele cria em 2001, quando é em 2003 faz o primeiro parcelamento. Por quê? Porque ele viu que era insustentável. Eu quero acreditar que não tenha sido de má fé que ele criou isso, porque era sem necessidade se criar um fundo de previdência próprio quando as pessoas tinham a oportunidade de continuar contribuindo para o INSS. O Célio Amorim falou também que Carlos Amorim ele foi obrigado a criar o fundo próprio de previdência, que o Tribunal de Contas obrigou ele a fazer o fundo próprio de previdência do município de Canhotinho. Mais uma mentira. Vamos ser honestos com o povo de Canhotinho. A gente sabe das dificuldades, sabe do que vem sofrendo hoje o professor e outros servidores com alguns descontos, mas a gente precisa ser realista e falar onde nasceu o problema, o porquê que está acontecendo isso hoje com a Previdência de Canhotinho. Eu vou ler aqui um trecho da lei, a Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, uma lei federal, no seu artigo 6º, diz o seguinte: fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária, desde que sejam observados os critérios que trata o artigo 1º e adicionalmente os seguintes preceitos. Vou ler só a primeira parte do artigo 6º. Fica facultada. Então, vereador Célio Amorim, não venha dizer que seu irmão, então prefeito da época, ele foi obrigado a criar o fundo de previdência aqui do município de Canhotinho. Seja sincero. Você só sabe trabalhar com mentiras, subir na tribuna para falar mentiras e espalhar mentiras. Você gosta de pegar projeto de lei aqui do município e sair espalhando, proferindo mentiras. Por que você não espalha essa daqui? Espalhe essa aqui para os professores de Canhotinho, para os funcionários públicos de Canhotinho ficar sabendo o que o seu irmão fez em menos de 3 anos. Criou o fundo e viu que era tão insustentável que com 3 anos fez o parcelamento para se pagar a dívida em 10 anos. Do povo que foi descontado e não foi cumprido. Você falou que o prefeito, então, Álvaro Porto, também ficou devendo cerca de 4 milhões e alguma coisa que eu não me recordo bem, em relação ao fundo de previdência. Certo? Não vou dizer que é mentira. A gente sabe das dificuldades que se tem. Até porque Álvaro teve de pagar a previdência atual, que a previdência patronal e dos servidores, teve que pagar o parcelamento do seu irmão e pagar o dele. Então vejam a dificuldade que se tem. A gente precisa ser sincero e precisamos ser verdadeiros. O dinheiro, a gente sabe que o nosso município é um município pequeno, um município que só sobrevive apenas do FPM. E o dinheiro que vem hoje para o município de Canhotinho, mais de 50% é pago para salário de ativos e inativos, ou seja, de pessoas que estão trabalhando ainda hoje e de aposentados. Chega um momento que nós precisamos saber e precisamos entender que da forma que está, da forma que se vai,
Quando for daqui a 10, 15, 20 anos, como é que vai estar essa situação da Previdência de canhotinho? Como é que vai estar a situação de dinheiro para se investir em educação, saúde, segurança, infraestrutura? Eu não quero ser o responsável. Falei na reunião e vou repetir aqui nessa entrevista. Eu não quero ser o responsável para daqui a 15, 20 anos vocês aposentados estejam recebendo seus salários fracionados, como vimos até o ano passado no Rio de Janeiro. Pessoas que passaram por lá e não tiveram uma administração correta, criaram um fundo de previdência próprio quebrado, tanto assim como aqui foi feito aqui em Canhotinho. E hoje lá os funcionários, vários aposentados estão recebendo seu dinheiro em prestação. Recebe seu salário do mês em 3, 4 vezes. Eu não quero ser o responsável para que aconteça aqui em Canhotinho. Também não quero ser responsável para que o dinheiro todo que se chega aqui em Canhotinho venha só ser para o pagamento de folha de pagamento de servidores ativos e inativos. E qual vai ser a responsabilidade do prefeito que vai ter na época, se não vai ter dinheiro para se investir em saúde, educação e segurança? Eu não estou aqui para defender e para dizer que uma reforma previdenciária ela vai trazer benefícios para a população. Infelizmente, nós costumeiramente e historicamente somos obrigados a pagar o pato dos desmandos dos governantes, de políticos que passaram e foram irresponsáveis. A gente sabe quantos e quantos fazem besteiras em seus mandatos, e quando chega a hora de se pagar a conta, quem paga somos nós cidadãos. Então a gente precisa trabalhar com a verdade, a gente precisa saber o que é que acontece com o Fundo de Previdência de Canhotinho. Felipe Porto foi o prefeito que mais se pagou previdência. Felipe Porto teve que pagar parcelamento de Carlos Amorim, terminou no mandato de Felipe Porto. Teve que se pagar parcelamento de Álvaro também, por questões que vira bola de neve. Você atrasou um mês, fica quase que insustentável de se pagar uma previdência de Canhotinho. Por quê? Porque não se paga. Você que é contribuinte, você sabe quanto vem descontado no seu contra-cheque de previdência. Você sabe quanto vem. Você recebe 3 mil reais, um exemplo, você recebe 3 mil reais por mês, você vai vir descontado no seu salário cerca de 500 reais. Se você tirar uma licença de maternidade, se você sofrer um acidente ou se você se aposentar, você vai receber a integralidade do seu salário, ou seja, 3 mil reais. Mas quando na realidade você apenas contribuiu com 500. Mas é um direito seu, é um direito que é garantido, que é líquido e certo. Mas nós precisamos entender que chega um momento que se encharca a máquina. E ainda mais quando toda a contribuição passada, como eu estou dizendo, teve gente que desde 2001 que é aposentado e recebe que recebia pelo FUNPRECA e hoje recebe pelo IPREC, que só apenas contribuiu 2, 3 meses, 5 meses, teve deles que nem contribuíram, mas recebe pelo IPREC. Hoje, outra situação que Célia Amorim falou, que quando o Carlos Amorim saiu da prefeitura, deixou 1.100.000, se eu não estiver enganado, deixou 1.100.000 nas contas do IPREC. Pelo amor de Deus, a folha do IPREC hoje é de 800 mil. O dinheiro que ele deixou à época sequer paga 2 meses de salário do servidor inativo, dos aposentados. Então a gente precisa ter responsabilidade. Esse projeto de lei que nós votamos a semana passada, ele já tinha sido votado na gestão anterior, no ano passado. Nós apenas recepcionamos, foi apenas um projeto de lei que recepcionou na sua integralidade a emenda 103 de 2019. Desde o ano de 2019, que os professores que estão na ativa sabiam que teriam que trabalhar mais 1 ou 2 anos para se aposentar. O projeto que nós votamos foi tão somente uma lei complementar que regulamenta o projeto de lei que já foi votado desde o ano passado. A reforma da Previdência, todo mundo já sabia que aconteceu em 2019, que o ano passado o prefeito então Felipe Porto e os vereadores da gestão passada votaram a lei e a lei foi aprovada. E que na semana passada
como estava faltando alguns artigos, porque no artigo, se eu não me engano, 3º da lei que foi votada no ano passado, ele diz que, a partir daquele momento, a previdência própria, o regime próprio de previdência de canhotinho estaria estabelecido e respeitaria as normas trazidas pela então emenda 103 de 2019, feita pelo governo federal. E quando nós votamos a semana passada, foi apenas um Ctrl-C, Ctrl-V da emenda 103. A grande questão é porque nós tivemos alguns profissionais que sequer pegaram um texto de lei para ler. Se você pegar o projeto de lei que foi votado e pegar a emenda 103, você vai ver que é Ctrl-C, Ctrl-V da lei. Então, assim, diante de alguns comentários que nós vemos nas redes sociais, diante de que nós vemos algumas postagens, eu venho aqui me solidarizar com os vereadores. Para você ter noção, os deputados federais, os senadores, foram quem votaram essa reforma da Previdência desde 2019, que todos aqui sabiam que a Previdência sofreria mudanças. Aí agora vem caindo, descendo a lei em nós vereadores, quando na realidade, como diz o ditado popular, nós somos o rabo da gata. Todos desde 2019 já sabiam que haveria essa mudança na Previdência Nacional. Quando você vê, quando a União, que é detentora do tesouro, que é detentora da riqueza, que até então, nós que somos um município pequeno, todo mundo sabe que Canhotinho só sobrevive do FPM, de dinheiro que vem do governo federal, de dinheiro que vem do governo do estado. É a única fonte de renda que se tem. O governo federal fez a reforma da Previdência, o governo do estado fez a reforma da Previdência, são eles que são detentores do tesouro e eles gritam socorro e fazem uma reforma da Previdência. E como é que Canhotinho vai se achar no direito de não fazer? Então nós precisamos ser responsáveis. Muito se falou de que nós estaríamos votando um projeto de lei que aumentaria 5 anos na conta do professor. Mentira! Todos os professores que tiveram seu direito de aposentadoria até o ano de 2019, que era um direito líquido e certo, já se aposentaram. Outros que realmente se aposentariam esse ano, infelizmente, vão ter que trabalhar mais 1 ou 2 anos. Mas isso quem diz não sou eu, vereador Dr. Robinho, nem os demais vereadores, nem a prefeita Sandra, nem o prefeito Felipe, que estava até o ano passado. Quem fala isso é a Constituição Federal. Quem fala isso é a emenda 103, feita pelo governo federal. Nós vemos hoje, e eu tiro o chapéu pela militância do deputado federal Fernando Rodolfo. A gente sabe que hoje, da causa dos professores, é quem vem mais lutando para que sejam pagos os precatórios. Inclusive sendo projeto de lei apresentado por ele para que se tornasse uma realidade esse pagamento de precatórios. Nós votamos esse projeto de precatórios aqui em Canhotinho. Nós não vimos um elogio de nenhum professor ou nenhuma nota parabenizando nós vereadores por termos votado, seja de sindicato ou seja de algum professor. E você pode ver que a lei municipal também é um Ctrl-C, Ctrl-V da lei federal, que estabeleceu a autorização para o pagamento dos precatórios dos professores. O mesmo que nós fizemos na lei municipal, apenas recepcionar a Constituição Federal. É impressionante os comentários que nós vemos de pessoas que sequer tiveram o trabalho de pegar o projeto de lei e ler o projeto de lei 08 de 2021. Leiam, vejam. Não acredite nas mentiras do vereador Célio Amorim. Não acredite na desinformação, com todo o respeito, de Dona Cida do sindicato. Quando foi em abril, nós chamamos, a prefeita Sandra Paz chamou a Dona Cida para participar de uma reunião para falar sobre o fundo de previdência do município.
Chamou ela e alguns professores se negaram a participar da reunião. Ela nem veio para a reunião e ainda pediu para que os professores não viessem. Ela bateu na tecla aqui várias vezes, na reunião da semana passada, que se existia déficit na Previdência de Canhotinho até então não tinha comprovado. Eu pedi licença da palavra e falei para ela que tinha esse cálculo atuarial que comprovava o déficit, que comprova que a Previdência de Canhotinho hoje ela é uma Previdência que já nasceu quebrada. E ela insistindo, e quando eu falei isso, ela também não falou mais nada. Mas também até agora não nos procurou para que nós, e eu inclusive eu disponibilizei, falei para ela o seguinte, que nós iríamos dispor para ela e para quem quisesse o relatório que fala sobre o déficit da Previdência. Estou aqui com eles em mãos. Então, dona Cida, venha pegar e venha ver com seus próprios olhos que a Previdência de Canhotinho ela é deficitária desde a sua nascença. Que a conta não fecha, que a conta não se paga. A gente sabe, a gente entende da luta do professor, da luta do funcionário público. Não estamos aqui para prejudicar. Jamais. Jamais. Nós sabemos das dificuldades que um professor passa de preparar a aula. Minha mãe é professora, eu tenho várias tias professoras. Jamais eu iria fazer algo e votar algo para que viesse prejudicar elas, até porque o que se foi votado aqui a semana passada apenas foi uma lei complementar que era para inserir os artigos da Constituição, a lei municipal que já foi votada no ano passado. Nós em nada mudamos, direito nenhum do professor foi tirado. Eu desafio qualquer professor, seja o vereador Célio Amorim, seja a dona Cida do sindicato, a vir a público e falar qual foi o direito de professor que foi retirado. O direito de aposentadoria continua. Agora, infelizmente, nós como um município pequeno, nós não podemos fugir à regra e nos achar no direito de não recepcionar a Constituição Federal. Quem é que determina? Aí veio falar, não, porque a lei municipal, ela está indo de encontro, ela está mudando a Constituição. Me mostre para o povo de Canhotinho qual é o artigo dessa lei que foi votada desde o ano passado, que modifica a Constituição Federal. Nós sabemos, nós entendemos. E outra coisa, volto a repetir, eu não quero professor. Eu não quero servidor público. Que com minhas palavras, você venha entender que eu quero que você concorde com a reforma da Previdência, não. Eu não quero que você concorde com a reforma da Previdência. Mas eu quero que você entenda e busque compreender do porquê que está acontecendo isso. Não fomos nós, vereadores, que amanhecemos o dia dizendo assim, eu quero que o professor não se aposente esse ano, não, só se aposente no próximo ano. Eu quero que o servidor público trabalhe mais 5 anos. Não fomos nós. Estamos apenas recepcionando a lei municipal, a emenda 103, que modificou a Constituição Federal. Nós estamos cumprindo de forma objetiva e de forma clara a Constituição Federal. Então é preciso saber, nós precisamos saber e ter a consciência de que nós não podemos acreditar em mentiras. Nós precisamos entender e saber o que é que nós estamos fazendo, o que é que estamos votando. E eu vim aqui para dar um esclarecimento diante das maldades, de comentários maldosos que eu tenho visto em rede social. Eu não estou aqui, eu falei isso na Casa a Casa quando eu andei, falei isso em palanque. Eu não entrei na política para fazer, na realidade não para fazer, eu não entrei na política para ser meu modelo de vida, não. Eu não entrei na política para fazer profissão, não. Minha profissão é advogado. Eu vejo na política uma maneira de tentar melhorar a vida das pessoas. E eu tenho pregado isso e eu tenho mostrado isso no meu dia a dia. Já são mais de 20 indicações que contemplam do homem do campo ao servidor público aqui nesse município. Em 9 meses já apresentei mais de 20 indicações. Eu trouxe mais de 36 cursos profissionalizantes para o município de Canhotinho.
Mais de 36 cursos, onde quase 100 jovens se inscreveram e hoje estão tendo a oportunidade de ter uma formação técnica aqui no município. Eu não entrei na política para fazer brincadeira. A gente costuma ver muito dos comentários de falar em salário de vereador, porque o vereador não conta do salário. Se resolvesse a situação da Previdência de Canhotinho, fosse inclusive meu salário integral, não tinha problema com isso não. Se dissesse assim, ó, o seu salário, o nosso salário, eu sou sincero, o salário de vereador aqui em Canhotinho hoje é R$6.000. Quando tira os descontos, vai para R$4.800. Se R$4.800 que eu recebo todo mês salvasse a Previdência de Canhotinho, pode ter certeza que eu disporia dele. Para não ter essa situação. Como eu falei, volto a dizer, eu estudei para ser advogado. Eu entrei na política para fazer a diferença. Falei por vezes no palanque na cara das pessoas que eu seria um dos vereadores mais atuantes da história de Canhotinho. E continuarei sendo e estou sendo. O que eu falo aqui não é conversinha, porque agora o vereador viu a polêmica que está dando e vai falar de bonzinho. Não, o que eu estou falando aqui eu tenho como provar, são mais de 20 indicações. Teve 2 indicações que eu falei em plenário na semana passada, na reunião, que eu só iria fazer no próximo mês, que é o mês do professor. O mês de outubro se comemora o dia do professor. E 2 indicações dessas que eu fiz na semana passada, eu teria deixado para fazer. Bem como vou fazer agora. Não fiz na reunião, mas vou fazer agora. E se vocês acham que é demagogia minha, pode perguntar a Kelly, a gestora do Uniaselv aqui no município, onde nós estamos fechando uma parceria, não comigo, eu estou intermediando, porque a Uniaselv tem interesse de fechar com o município. Estará fechando uma parceria com o município de Canhotinho, já está lançada a proposta, para que todo funcionário público do município de Canhotinho, ele venha ter um desconto de 50% em qualquer curso superior que eles queiram fazer na Uniaselv. Então eu não estou aqui para fazer média. Eu vou cumprir, não sei se eu sou candidato daqui a 3 anos, certo? Mas eu tenho plena e tenho convicção que nos 4 anos que eu cumpri o meu compromisso com o povo de Canhotinho foi de ser atuante, de ser diferente. Diante de algumas críticas que nós ouvimos de vereadores passados. É triste de ver alguns comentários que nós vemos na rede social sobre nós vereadores. Está aqui, ó. Projeto número 8 de 2021. Você sabe o que significa isso aqui? Que esse é o 8º projeto que veio do Poder Executivo, só esse ano. Aí muitos falam, não, é porque os vereadores de Canhotinho são para o mandato da prefeita. Isso não existe. Desses 8 projetos que a prefeita mandou para aqui, pergunta ao vereador Célio Amorim, ou até mesmo a Cláudio da Compesa, que também é oposição, pergunta os outros 7 se eles votaram não. Por quê? Porque esse grupo político do qual eu faço parte tem um compromisso com a verdade. Não é à toa que Álvaro Porto foi prefeito e reeleito, Felipe Porto foi eleito e reeleito, e agora fez a sucessão com Sandra, certo? Que vai se completar 20 anos que a família Porto está no poder. É por causa do compromisso. Nós temos aí agora a Master Boy aqui em Canhotinho. Temos futuramente também a Neto Alimentos. E foi com grandes esforços. A gente de perto, a gente acompanha, a gente sabe dos grandes esforços que foram feitos pelo prefeito Felipe Porto, por Álvaro Porto, deputado estadual. Nós sabemos, muitos da oposição torciam para que isso não acontecesse. Muitos da oposição, até um dia desses, falavam que era mentira. Vá lá ali em Bulandeira e você vai ver lá a construção. Você vai ver que futuramente Canhotinho vai ser outra cidade. O grande desafio da Prefeitura Sandra Paz vai ser realmente de se resolver essa questão da Previdência de Canhotinho. Canhotinho vai ter novas situações de
novas rendas que vão entrar para o município quando tiverem com essas indústrias abertas. E vai ser um grande desafio para ela. E nós aqui que estamos na Câmara, pode ter certeza que nós iremos cobrar dela uma efetividade, para que seja menos penoso para o aposentado essa questão desse desconto. Ela tem ciência disso, ela sabe, ela está buscando maneiras de se tentar minimizar essa situação, que não é fácil, que vocês precisam entender que não é porque a gestão municipal quer fazer, não, é o que a lei determina. E a gente sabe que a Previdência de Canhotinho ela é deficitária. E como ela é deficitária, se a Constituição Federal diz que mesmo que seja dos inativos tem que haver desconto, ela vai ter que fazer, porque senão ela vai correr no crime de responsabilidade fiscal sobre a renúncia de receita. Ela não pode renunciar à receita. Se a própria lei diz que ela tem de fazer, ela vai ter de fazer. E que na realidade não foi ela que fez, foi o antigo prefeito Felipe Porto, que sabe, e só ele e Deus sabe. E o promotor também daqui, o doutor Romualdo, sabe que não se teve prefeito que se pagou mais previdência aqui em Canhotinho do que Felipe Porto. Parcelamentos e mais parcelamentos, e manteve em dia os seus pagamentos. Então nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser diretos. Volto a repetir novamente pela terceira e a quarta vez. Eu não estou pedindo aqui a vocês que vocês venham entender, ou que vocês venham ficar convencidos de que a reforma da Previdência ela é benéfica. Não, não é. Mas como não é benéfica para ninguém, nós vereadores também pagamos em cima dos 14%. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que Sandra também, a prefeita, ela é funcionária pública. Eu estou conversando com ela esses dias, ela também se aposentava agora em outubro, vai ter que trabalhar mais 2 ou 3 anos, vai ter que contribuir junto ao órgão que ela trabalha. Por quê? Por causa da reforma. Então a reforma abrangiu e a reforma abraçou todos os funcionários. E Canhotinho não podia agir diferente. Eu estou aqui explicando uma situação que a gente votou, que na realidade não fomos nem os novatos, feito eu e feito outros. Foi da gestão passada. Mas como estão se utilizando na minha imagem, como se estão se utilizando, falando no meu nome, eu vim aqui esclarecer para o povo de Canhotinho. Eu sei que muitos professores não vão querer entender. Não vão querer entender. Até entendem, mas não vão querer entender. Principalmente aqueles professores que falam orgulhosamente que o nome de Carlos Amorim é doce. Quando foi justamente Carlos Amorim que se deu causa, as suas atitudes, os seus desmandos enquanto prefeito, que se deu causa a essa situação do Fundo de Previdência Próprio de Canhotinho, que não era nem para ter nascido. Ele não foi obrigado, não caia nessa. Ele não foi obrigado, era facultado ao município. Perdão. O que eu acho mais interessante é que Carlos Amorim, ele trabalhou na Previdência, ele trabalhou no INSS. Ele sabe das dificuldades que todo gestor, seja privado ou público, tem de se arcar e de cumprir com os compromissos de previdência. Aí ele vem e traz para o quintal de casa, traz para o nosso quintal um fundo de previdência próprio. Perdão. O qual ele sequer teve a ousadia. Eu não falo nem ousadia, ele tinha a obrigação, na realidade, de se correr atrás para que se houvesse a compensação do dinheiro que foi pago a outros fundos de previdência. E ele nunca o fez. Então, assim, é complicado você ver alguns comentários, algumas postagens maldosas de pessoas mal intencionadas que falam que o nome de Carlos Amorim é doce, mas que querem destratar e querem fazer com que o trabalho do vereador aqui em Canhotinho seja desmerecido. Postaram nossas fotos, está tranquilo. Olha, eu sabia que quando a gente entrasse para exercer a política, nós seríamos criticados. Eu já sabia disso, já estava preparado para isso.
Nunca me acovardei em nada, nem me acovardo. E principalmente com as injustiças que estão sendo praticadas por alguns nesses dias. Falando e expondo muitos vereadores. Você quer saber quem é um Ayade Couto? Você vai na UPA, lá em Garanhuns, todos os dias que ele está lá no sofrimento, com seu carrinho, dando atenção à população da sua região. Você quer saber quem é o pastor Rael? Você vai em Olho d'Água saber quem é o pastor Rael, quem é Antônio Velhinho. O trabalho do dia a dia desses vereadores. Assim como Tarcísio, assim também como outros. Você quer saber quem é o Dr. Robinho em relação à questão da política? Veja o que eu tenho feito pelos jovens, veja o que eu tenho feito pelo esporte de canhotinho, através do handebol com Adna, através do futsal feminino, através com Luana, do futsal masculino, através de Felipe, filho de Bamê, através do campo, do futebol de campo, junto com Ney e Tiago. Veja o serviço de prestação que eu tenho feito na saúde, lá em Tupi, através do meu amigo Cícero, que tem corrido feito louco. E eu agradeço, deixo aqui meu agradecimento público a ele, pelos esforços empreendidos para Tupi e região. Tivemos uma notícia maravilhosa, que Tupi sofre demais com um problema da água de lá, e que inclusive está com extossomose. São vários os casos lá, da conhecida barriga d'água. E conversando com o gerente da Amapá, eles nos disponibilizou, conversou com o dono, e o dono nos disponibilizou um terreno, o seu terreno, para que nós façamos lá um poço artesiano, um novo poço artesiano, para melhorar a qualidade de vida do povo de Tupi. As pessoas têm visto o meu trabalho também na zona rural. Como eu falei, são mais de 20 indicações. Então, eu não aceito. Eu não aceito que essas pessoas venham desmerecer o trabalho que nós temos feito aqui em Canhotinho. A luta de Sara, a luta de Burrega. Não é à toa que são pessoas que se reelegeram. Eu sou caminhoneiro de primeira viagem, mas não me acovardo diante das injustiças que estão acontecendo e diante dos comentários maldosos que estão fazendo desta casa. Volto a dizer, não é demagogia minha falar e dizer aqui, porque o vereador está apresentando alguns benefícios para os professores, para os servidores públicos, porque depois da reforma. Não. Volto a dizer, pode procurar a Kelly, se já tem cerca de 45 dias que nós estamos conversando sobre essa parceria que será feita para que o servidor público de Canhotinho, todo e qualquer ele que queira fazer um curso superior, tenha 50% de desconto garantido na sua matrícula e durante todo o curso. Tinham duas propostas que eu fiz, que eu apresentei na reunião passada, que eu confesso a vocês que eu só iria apresentar no próximo mês, que era o mês do professor, mas me antevi justamente já para vocês verem que eu não estou para brincadeira. Apresentei duas proposições, que eu falo o seguinte, eu pedi à prefeita Sandra Paz que ela regulamente o plano de cargos e carreiras do professor aqui no município de Canhotinho. A gente sabe que nós temos um plano de carreiras que ainda precisa de regulamentação. Nós precisamos criar situações que venham garantir ao professor uma promoção por merecimento. Nós não temos uma lei complementar e nem temos um decreto que regulamente essa situação. Então eu fiz a proposição, fiz essa indicação, esperando que seja atendida. Eu tenho certeza que ela irá atender, porque esse partido político, esse nosso grupo, ele tem um compromisso com o povo de Canhotinho. A segunda indicação que eu fiz foi para que seja criado, dentro dessa regulamentação, uma gratificação por merecimento de profissionais, de professores. Perdão, mais uma vez.
que seja criada uma gratificação para esses professores destaques do município, que levam seus alunos a nível de destaque. Nós temos aqui no município o projeto Ler Bem, que inclusive tivemos ano passado a participação de um aluno da professora Luciana Matos, da Escola Maria das Graças, que ficou em primeiro lugar no município e que foi representar o município a nível estadual. Esse ano tivemos a aluna também do Maria das Graças, através da professora Luzia, que ficou em segundo lugar. Então, professores desse nível, professores que levam aos seus alunos ao destaque, esses professores eles precisam ser reconhecidos. Eles precisam serem gratificados. Não só os professores que levaram, não só os professores atuais, mas também os professores que fizeram parte da história desse aluno. Professores que passaram em séries anteriores a esses alunos destaques. Não é à toa que um aluno veio ficar destaque. É claro que tem um esforço do professor. Uma das cenas mais marcantes da minha campanha eleitoral foi justamente na casa da professora Luciana Matos, em plena pandemia. Foi num período mais brando da pandemia, que foi no período de setembro do ano passado, de setembro a outubro do ano passado. Eu cheguei na casa da professora Luciana Matos para pedir voto, e quando eu cheguei em sua casa, estavam lá diversos alunos na casa dela, ela dando uma aula de reforço, estava inclusive preparando uma pizza para dar lanche para os seus alunos carentes, ali do lado do bairro Novo. Então, professores como esse, a gente tem que saber reconhecer, saber que para eles é um prazer ter e fazer, mas também a gente precisa entender que economicamente nós precisamos gratificar esses professores, até para que outros também venham ter a mesma atitude. E deixo aqui meus parabéns à gestão Denise, a professora Denise, que inclusive é minha tia, a professora Matos e a professora Luzia, pelo desempenho de seus alunos no projeto Ler Bem, que todos os professores sabem a grandiosidade do evento que eu já aqui em Canhotinho. Inclusive foi feito numa live já esse ano. E eu peço que quando for feita essa regulamentação, que se coloque e que se disponha essa gratificação não tão somente para professores como a professora Luciana Matos e como a professora Luzia, mas também para os outros professores que passaram no histórico desse aluno. Então é esse compromisso que eu quero ter, é esse compromisso que eu tenho com o povo de Canhotinho, que eu tenho com o funcionário público. E mais uma vez, não se deixem enganar. Eu chamo a atenção para vocês que os professores hoje que estão na ativa, eles têm que se apegar e se adentrar no projeto de lei que foi votado, na emenda 103 de 2019, tão somente as regras de transição, que ficou contemplado na lei municipal, do artigo 12 ao artigo 16. Eu sei que é penoso para você, professor, que esperava se aposentar esse ano, que se esperava se aposentar em 2022, ter que trabalhar até 2023 ou até 2024. Mas não fomos nós, vereadores, que determinamos isso. Foi a Constituição Federal. E não é novidade para ninguém que uma lei menor ela não pode se sobrepor a uma lei maior. Ficou a cargo dos municípios e estados aderirem. Mas eu volto a dizer, não se tinha como Canhotinho não aderir à emenda constitucional 103, que modificou a Constituição Federal, justamente pela situação crítica que nós temos do Fundo de Previdência próprio. Volto a dizer e desafio a qualquer um provar e mostrar que nós prejudicamos ou que nós tiramos algum direito do professor. Eu sei, e volto a dizer, não estou aqui para defender e para dizer que é justa a reforma da Previdência. Toda reforma da Previdência, ela nunca vai trazer uma situação benéfica para o trabalhador. Nós precisamos entender que a nossa população brasileira está envelhecendo.
Nós éramos considerados um país de jovens na década de 80 e na década de 90. E hoje estamos passando para um período em que nós estamos sendo considerados um país de idosos. Que seremos considerados um país de idosos. E que a Previdência ela tá se encharcando. E como eu volto a dizer, quando a União e quando os estados vêm pedir socorro para se fazer uma reforma previdenciária, como é que um município que não tem outra renda vai fazer diferente? E ainda mais na nossa situação, que nós temos um fundo de previdência próprio que é quebrado desde a sua fundação. Não, eu sei que vão vir críticas, que muitos não vão concordar com o que eu estou dizendo. Eu não estou pedindo para que você concorde comigo, e até porque também eu não concordo com a reforma da Previdência. Mas é preciso saber e entender que às vezes quando nós tomamos o papel de político, principalmente no caso de Sandra como de gestora, existem algumas decisões que ela vai precisar tomar, que mesmo que ela não aceite, que mesmo que ela não goste, mas ela vai precisar tomar, até para que não se tenha uma situação pior daqui a 10, 15 anos. E não é brincadeira o que eu estou falando. Não é brincadeira do que eu estou falando. Nós vemos são muitas as irresponsabilidades de que vários gestores fazem com dinheiro público. Temos aí o caso dos precatórios. São vários os municípios de prefeitos que já gastaram o dinheiro do precatório e o professor hoje quer receber e não vai receber. Diferentemente daqui de Canhotinho, que sequer os 40% foi mexido, que já é pacificado pela justiça e por lei, que o município poderia dispor desse dinheiro. E nem Felipe nem Sandra mexeu. E principalmente nos 60% está lá guardadinho para você, professor. Hoje se existe um impasse grande, gigantesco entre os professores mesmos, que a maioria alguns que se dizem cabeça do movimento, não querem que os professores que ensinavam o ensino infantil recebam. Esse é mais um impasse e a prefeita Sandra Paes quer pagar a todos os professores, seja do ensino infantil ou não. Ela quer pagar a todos. Ela não quer cometer injustiças. Tem sido feito o levantamento e pode ter certeza que ela irá pagar legalmente, de forma legal, mas irá pagar esses precatórios. A gente sabe que custa tempo, a gente sabe que o levantamento está sendo feito. E de antemão ainda tem esse problema para se resolver. Porque a gente sabe que se uma professora entrar na justiça do ensino infantil que porventura não venha receber, todo esse dinheiro fica bloqueado e não sai. E nós sabemos que tem professoras desse movimento que não querem que esses profissionais recebam, que são inúmeros, e que não é justo, e que Sandra quer pagar a todos, quer pagar a todo mundo. Então, minha gente, tenham consciência. Vocês que estão tecendo críticas, parem pelo menos para ler o projeto. Veja que nenhum direito de professor foi retirado. Que tão somente esse projeto aqui que foi votado, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V da emenda 103 da Constituição Federal, feita em 2019, que já vem sendo aplicada no município desde 2020, e que está tendo sua regulamentação o ano passado e agora. Não era novidade para ninguém dos professores que teriam que trabalhar mais 1 ano ou 2 anos para se aposentar. E não fomos nós, vereadores de Canhotinho, não foi a prefeita Sandra Paes quem disse, nem foi o prefeito Felipe Porto quem falou. Foram os deputados federais e os senadores. E o que foi sancionado pelo presidente. Aí Dona Cira falou, é uma reforma bolsonarista. O que é que nós vereadores aqui de Canhotinho, numa cidade do interior de Pernambuco, minúscula, temos a ver com o que o presidente e os deputados federais e os senadores vão fazer lá em cima na cabeça? Como eu falei, se no ditado popular, nós aqui somos o rabo da gata. E sabemos e temos consciência dos desmandes que foram feitos aqui já na nascença
do Fundo de Previdência Própria, do FUPRECA. Então, parem de espalhar mentiras. Tenham uma consciência de que nós, vereadores, agimos para o bem da população de Canhotinho. Vejam quantos e quantos projetos já votamos aqui. Volto a dizer, esse projeto aqui foi o 8º. Dos 8, tem 7 para trás. Pergunta aos vereadores de oposição se eles votaram contra algum dos outros 7. Às vezes é porque não querem entender a necessidade. E eu não vejo isso como crítica não, porque também eles têm o pleno direito de não concordar com a reforma da Previdência. Mas nós que temos um compromisso, nós que entendemos e sabemos a real situação que se encontrou em PREC, e mais uma vez falo, está aqui o relatório da avaliação atuarial, está disposta. Dispomos inclusive para a TV Replay, se quiser colocar na reportagem. E dona Cida, venha buscar. A senhora fez tanta questão de dizer que não existia o déficit na Previdência de Canhotinho. Está aqui, venha buscar. E depois a senhora fale se vai haver crítica ou não. Eu ponho minha responsabilidade. Mais uma vez eu falo. Política, embora tenha os mentirosos e covardes, eu não sou covarde. Sei e tenho convicção e estou sujeito a críticas. Mas eu não irei me acovardar de falar a verdade. Eu não irei me acovardar de defender esta casa, de defender um grupo político de que eu faço parte. Historicamente, quem me conhece desde quando eu fui secretário, é minha maneira de agir, é minha maneira de pensar. Eu não me acovardo, eu falo o que penso. Ninguém jamais vai tolher o meu direito de dizer, o meu direito de falar. E não é de hoje que eu falo isso. E pode ter certeza que o compromisso que nós temos é com a verdade. Eu faço parte de um grupo político que mudou a história de Canhotinho. Começou lá atrás, com Álvaro Porto, depois com Felipe Porto e agora com Sandra Paz. Nós vivemos um cenário que daqui a alguns anos Canhotinho vai ser uma outra cidade, com as indústrias que estão para chegar, e é luta desse grupo político. Então eu não me acovardo. Eu falo, mesmo estando sujeito a críticas e a incompreensões. Mas jamais eu irei baixar minha cabeça e deixar de trabalhar pelo povo de Canhotinho e de acreditar que esse grupo político continua sendo o melhor para o nosso povo. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço ao nosso amigo Leo da TV Replay por me oportunizar esse momento de prestar o esclarecimento ao povo de Canhotinho, certo? Aos funcionários públicos, certo? Agradeço demais, Léo, a você por essa oportunidade e que vocês ponham a mão na consciência e saber das inverdades que vocês estão falando, de algumas pessoas que estão falando, certo? Muitos sabem, entendem, mas não querem na realidade entender o que está acontecendo na Previdência de Canhotinho. Volto a dizer, não me acovardo, estou aqui à disposição do povo de Canhotinho, me coloquei à disposição do povo de Canhotinho e em momento nenhum irei me acovardar. No momento de cobrar, podem ter certeza e sem dúvida nenhuma que irei cobrar. Mas graças a Deus, volto a repetir, eu faço parte de um grupo político vencedor, um grupo político que tem compromisso com Canhotinho. E a história está aí para se mostrar e para se ver. O Canhotinho antes de Álvaro Porto e o Canhotinho pós Álvaro Porto. Esse compromisso, esse grupo tem com o Canhotinho. Nós, vereadores da situação, temos um compromisso com o Canhotinho. Eu faço um desafio ao vereador Célio Amorim a dizer e mostrar que nesses 3 anos, nesses 3 mandatos dele, quantos projetos ele votou não.
Quantos projetos ele votou não? Então isso mostra, eu tenho certeza que foram o mínimo número possível. Porque isso mostra o compromisso que esse grupo tem em só fazer o bem para a população. O bem de trazer melhorias para o povo de Canhotinho. Podem ter certeza que Sandra Paz tem queimado as pestanas, tem entendido e sabe da dificuldade da Previdência de Canhotinho, mas em momento nenhum ela deixou de regaçar as mangas e tem a todo momento buscado e tentado buscar soluções. E eu tenho certeza que em breve ela trará uma solução para que isso seja de forma menos danosa para o aposentado. Eu não tenho dúvidas do compromisso que esta mulher tem com o povo de Canhotinho. Nós que convivemos, nós que estamos no dia a dia, lado a lado com ela, sabemos do seu comprometimento, sabemos da gestora capacitada que ela é. São apenas 9 meses de mandato e já podemos ver muitas coisas de boas acontecendo no nosso município. E eu tenho certeza, tenho convicção que dias melhores ainda mais virão para o nosso povo. Muito obrigado a você pela audiência à TV Replay. Eu espero que vocês compreendam o que eu tenho falado, tá? Eu não vou pedir para vocês concordarem, mas que vocês tentem compreender a real situação do povo do Fundo de Previdência de Canhotinho, a real situação do que se foi votado aqui. Direito nenhum foi cortado do professor. Isso é uma mentira lavada. E eu desafio a qualquer um, pode vir aqui à Câmara de Vereadores, pode me procurar particularmente e eu vou mostrar a vocês o passo a passo. Me disponho, mais uma vez, mais do que nunca, a trabalhar pelo povo de Canhotinho. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.